Boa tarde, companheiros da Causa Operária TV. Sejam bem-vindos a mais um J5, seu Jornal das 5 aqui nessa sexta-feira, dia 27 de novembro, final aí de novembro, iniciando o mês de dezembro daqui a pouco, para o último J5 dessa semana. Última semana aí, antes do segundo turno das eleições municipais no Brasil. Os locais aí onde vão ter segundo turno, como São Paulo, Porto Alegre, assim por diante. A gente vai estar, inclusive, discutindo isso aqui mais pela frente. E, bom, antes de mais nada, né, gostaria de me apresentar. Eu sou Arthur Sesconeto, eu falo diretamente de Palhoça, Santa Catarina. E comigo tem um companheiro diferente, companheiro convidado hoje a participar do programa, também do Distrito Federal, companheiro Ricardo. Boa tarde, Ricardo. Tudo bem? Ô Arthur, tudo bem? Vocês aí, tudo tranquilo? Pessoal aí, boa tarde aí, o pessoal que está nos ouvindo aí no J5. Legal estar participando aqui. Bom, seja bem-vindo, Ricardo, ao J5 dessa sexta-feira. E, bom, antes da gente começar o programa, a gente vai dar aqueles avisos iniciais que são já rotina do pessoal que está assistindo a Causa Operária TV, né? Bom, nesse início de programa, né, é sempre bom lembrar para os companheiros que esse aqui é um link 24 horas, ou seja, a gente sempre pede para curtir, compartilhar e tudo mais, só que você, ao compartilhar esse link, né, você vai estar não só divulgando o J5, que você está assistindo nesse momento, como também toda a programação da Causa Operária TV aí dessa sexta-feira. Né? Essa mesma sexta-feira, né, um dia aí recheado de atrações, mais cedo teve sexta-feira o dia aí da análise internacional, o dia do Cineclube Luiz Buñuel, assim por diante. E em cima disso, né, os companheiros que estão assistindo o J5 já pode deixar a curtida e pode também se inscrever no canal da Causa Operária TV. Se inscrever é um processo muito simples, basta vocês aí descerem na parte inferior do vídeo, clicar no botão inscreva-se, que assim você vai poder acompanhar todo o conteúdo da Causa Operária TV, recebendo aí no seu YouTube. Se os companheiros estão percebendo, para quem já é inscrito, está percebendo que não está recebendo notificação, essas coisas todas, a gente recomenda que os companheiros acessem cotv.com.br, o site da Causa Operária TV, e já coloque ali ativar o sininho, né? Já ativa a barra de notificações no seu navegador para sempre estar recebendo notificações quando sair conteúdo novo. Nesse site da Causa Operária TV, os companheiros também vão poder ver toda a programação, a grade diária nas semanas e também as últimas novidades. Né? E bom, uma outra opção de contribuir, né, manter aí nossas luzes acesas, expandindo nossa programação e nossa estrutura, é tornar-se um membro do canal Causa Operária. O botão para se tornar membro está bem ao lado do botão de se inscrever aí no YouTube, coisa bem simples. Com essa inscrição, né, apertando o botão Seja Membro em azul, você vai poder assinar aí mensalmente a Causa Operária TV por um valor bem baixinho aí da opção do companheiro, né, que está assistindo o programa, e você vai poder contribuir diretamente conosco para a sustentação aí da nossa TV 24 horas. Bom, passado aqui as informações iniciais, né, vamos iniciar o programa do J5 de hoje, já trazendo aí as novidades a respeito do número de casos de coronavírus. Bom, os casos e mortes do coronavírus, aí, de acordo com os consórcios de veículos de imprensa, né, desse dia 27 de novembro, marcaram aí, com a atualização no início de tarde, mais de 171 mil no total, né, 564 óbitos no Brasil, o país que já ultrapassa a marca de 6.209.404 diagnósticos de coronavírus. A média móvel, no caso brasileiro, está agora em torno da marca de 31.600 por dia, né? A maior marca desde o mês de setembro. O Brasil está fechando nessa sexta-feira essa marca, né? Sendo que os estados, né, desde o balanço das 20 horas da quinta-feira, apenas 5 estados atualizaram esses dados. Né? Ou seja, dos mais de 26 locais aqui no Brasil, apenas 5, Ceará, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Pernambuco e Tocantins, tiveram dados atualizados. O que mostra aí que provavelmente o que a gente está passando aqui são dados muito inferiores comparado à situação real que está nos estados brasileiros. Né? Essa marca aí de pandemia, né, a média móvel nos últimos 7 dias, foi novamente a maior marca desde o dia 16 de setembro. Ou seja, ao menos mais de 2 meses que o país não enfrenta aí um crescimento tão forte da pandemia como está acontecendo agora. Né?
Isso representa, no caso, uma variação de mais de 24% em relação aos casos das últimas 2 semanas e também mostrando uma alta dos diagnósticos, né? Os estados aí com maior alta se encontram principalmente na região sul, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e na região sudeste, com todos os estados do sudeste sendo destacados aí pelo aumento do coronavírus, né? Bom, esses estados, né, eles estão aí atingindo já a marca de crescimento do caso, como no Rio Grande do Sul, de mais de 40%, e em Santa Catarina, mais de 62% dos casos. Isso sem falar o Rio de Janeiro, que é o maior destaque de todos, né, que ele atingiu um crescimento de 88% do número de casos do novo coronavírus. País aí que está seguindo a tendência europeia, né? Na Europa se fala de segunda onda, no Brasil nem direito uma segunda onda é. Então a gente vê pelo número de casos, o crescimento está chegando novamente como estava no mês de setembro, demonstrando o total aí, política genocida do governo golpista, que basicamente está causando tudo isso devido a, primeiro, política total de reabertura, e em segundo lugar, o total descaso que adotaram ainda mais nesses últimos meses, onde o próprio número de testes passou a diminuir em todo o país. Bom, sobre esse caso de coronavírus, Ricardo, gostaria de comentar um pouco mais a respeito, de aproveitar e falar um pouco mais como está o Distrito Federal e tudo, que iniciou logo a pandemia, sendo um dos destaques, inclusive, da taxa de contaminação. Pois é, Arthur, seguinte, cara, inclusive, uma coisa acho que a gente precisa salientar em relação ao, entre aspas, né, um novo aumento aí da contaminação do Covid, né, é que foi justamente no período eleitoral, até um pouco antes, que as taxas de mortalidade, né, vieram aí milagrosamente vieram baixando, né? Então você tinha aí o pessoal, a gente via a imprensa capitalista aí, golpista, né, falando sobre a questão das mortes, tal, que a média vinha só caindo, tal. Quer dizer, é por um milagre, né, que isso vinha acontecendo, porque como a gente sabe muito bem, todo mundo sabe, né, que não foi feito nesse período aí, desde o começo da pandemia, nenhum tipo de prevenção, de ataque em relação à saúde, ao coronavírus, com testes em massa e etc. Né? E, coincidentemente, né, o período da eleição, né, você via aí a imprensa noticiando de que vinha caindo aí a quantidade de mortes. Né? Aí, passadas as eleições, voltou aí novamente aí os índices normais de morte e de contaminação no país. Então, esse índice aí que a Globo e os órgãos aí de imprensa, né, eles divulgam, que fala aí em 600 e tantos casos agora, de novos casos que estão acontecendo, quer dizer, um aumento aí substancial de mortes em 24 horas, que a gente já vem falando isso sistematicamente, que é muito mais do que isso, lógico que não é só isso, né? O que a gente percebe aí que tem muitos casos de mortes aí pelo coronavírus, onde o pessoal coloca na certidão de óbito lá que a pessoa morreu de insuficiência respiratória. E isso sem falar em várias outras coisas que eles utilizam para poder maquiar o que efetivamente tem acontecido, né? Aqui em Brasília também, a gente vê pela imprensa falando que há uma queda aqui em Brasília, mas aqui em Brasília nós já tivemos aí, oficialmente falando, em torno de 4 mil mortes, nós temos mais de 222 mil casos de contaminação aqui em Brasília, eles falam que está diminuindo, etc., mas efetivamente, na realidade, o que a gente tem visto é o contrário, né? Inclusive, a minha esposa contraiu o vírus, um sobrinho meu contraiu o vírus. A gente liga para amigos aqui fazendo campanha, né? Campanha aqui para o partido, tal. A gente liga, conversa com as pessoas, o pessoal mais próximo do partido, etc., né? E a gente sempre conversa com as pessoas, né? Pergunta aí como é que tá, tal, e a família.
E nisso aí, na maioria dos casos, assim, sempre tem uma pessoa, porque é a família, alguém da família, ou amigo próximo, etc., contraiu o vírus, ou então um óbito aconteceu. Então, assim, o que a gente tem visto na realidade aqui, né, no chão da coisa mesmo, é que esse negócio aqui é uma coisa de louco que está acontecendo. É a contaminação, né, para todos os lados. A gente está preocupado aí, cada dia mais preocupado com essa situação, porque a gente vê, por exemplo, na Europa o que está acontecendo. Lá tem uma segunda onda, né? Aqui no Brasil a gente, né, continua na mesma onda, não mudou nada, né? Então a onda, nós estamos aí na crista da onda, surfando aí na crista da onda da pandemia, e o que a gente tem visto é só o aumento. Como você falou aí, está liberado aqui em Brasília, por exemplo, está liberado tudo. Eles liberaram cinema, liberaram shows, etc., né? Tá tudo liberado. Aqui a gente tem visto uma quantidade gigantesca de pessoas indo para o trabalho, o metrô lotado, ônibus lotados, quer dizer, os locais aí, tudo, pessoal transitando aí livremente. A imprensa e o governo tenta colocar a situação como se tivesse numa suposta normalidade, né? Então, só usa máscara e tudo bem, continua a fazer o que você tá fazendo, etc. Mas o que a gente tem visto é só o aumento. Uma coisa é o seguinte: hoje, inclusive, está acontecendo uma manifestação aqui em Brasília. O pessoal está saindo aqui de uma praça lá no centro da cidade, que é a Praça Zumbi dos Palmares. É um local aí tradicional de luta dos trabalhadores, tal, onde fica tipo um shopping center, né? Chamado Conic, que é um local onde se reúne muito pessoal da esquerda, tal. Então o pessoal saiu lá hoje, a partir das 16 horas, um ato em defesa do SUS, né? Porque a gente tem visto aí o governo num ataque sistemático contra o Sistema Único de Saúde, na questão de privatização, de demissão e etc., né? O governo recentemente aí falou que ia privatizar o SUS, aí por conta da própria manifestações que aconteceram contrária, né? E total repúdio desse governo em relação ao que ele vem fazendo aí para os trabalhadores, principalmente em relação à questão da saúde pública, né, querendo privatizar, etc. E a própria questão da pandemia mostra isso aí, que é um verdadeiro descaso, né, com a população. Está tendo aí essa manifestação. O pessoal saiu dessa praça lá no Conic, né, o Zumbi dos Palmares, e foi em direção à rodoviária do Plano Piloto, onde tem a maior concentração de trabalhadores que vão pegar aí os ônibus para ir para casa, né? Então essa manifestação não só é em favor do SUS, né, contra a privatização, mas também sobre a questão aí do negro assassinado uma manifestação, né, de repúdio ao assassinato do negro lá no Carrefour, né, no supermercado Carrefour aí no Rio Grande do Sul. Mas é isso. O negócio está pegando, né? Exato. Bom, e a gente está falando de Brasília agora, né? Já dá para pegar um gancho e falar de outra situação, que saiu inclusive na própria imprensa, que é a taxa de desemprego entre os moradores aí de Brasília, no Distrito Federal em geral, na realidade. Seguindo aí os dados, novos dados do IBGE, atualizados aqui nessa própria sexta-feira, dia 27, né? O Distrito Federal está aí acima, inclusive, da média brasileira de 14,6% de desempregados. Né? São aí 243 mil moradores do Distrito Federal que estavam desempregados nesse terceiro trimestre aí de 2020, com a taxa de 15,6%, né? Superior à própria média nacional. Esses dados aqui referentes ao ano de 2020, né, são de uma pesquisa aí nacional por amostra de domicílio contínuo, PNAD contínuo, foi divulgado pelo IBGE nesse início aqui da sexta-feira. Né? Foi apurado, né, no caso, essa taxa de desemprego, mais de 1% superior, né, ao do nível brasileiro, e houve ainda uma queda de 9,9% no número de empregados no setor privado com carteira assinada. Nesse caso, né, não só teve um crescimento do desemprego em geral, né, como também aí uma das maiores taxas, né, de pessoas sendo demitidas no Brasil, no caso do Distrito Federal. Nesse caso, né, foi registrado que, além disso tudo, né, existe ainda um índice de informalidade, que seria basicamente pessoas desempregadas, mas que o IBGE
não bota na conta de 28,6%, maior somente que o estado da onde eu falo, Santa Catarina, que tem 26,9%. O cálculo da capital ainda leva em conta que 110 mil empregados no setor privado estão sem carteira de trabalho assinada e outros 42 mil empregados domésticos também estão na mesma situação. Isso sem falar de outros 13 mil empregados sem CNPJ, 203 mil trabalhadores autônomos sem CNPJ e outros 7 mil trabalhadores familiares auxiliares. Ou seja, a própria taxa de desemprego colocada aí por números ela é muito maior se a gente for levar em conta essas subtrações que são feitas pelo próprio cálculo do IBGE. Né? Levando em conta que o pessoal não está manipulando nenhum dado, seguindo aí uma suposta honestidade deles, se a gente fosse fazer apenas um cálculo simples, a gente veria que Brasília aí tem dados gigantescos de desemprego. E esse mesmo dado, né, para a capital nacional, a gente está vendo que está superando inclusive a própria média nacional, mesmo com toda essa subtração aí referente à média brasileira. Né? Bom, o desemprego na capital federal é uma amostra aí do que está acontecendo dos ataques do governo Bolsonaro. A taxa de desemprego no Brasil ela deu uma crescente, né? Segundo os dados oficiais, inclusive, se a gente for somar os desalentados, informais, todo aquele cálculo que a burguesia faz para subtrair a taxa de desemprego, né? A gente sabe aí que o Brasil atingiu aí a marca média de quase 50% da população aí em estado de desemprego. E o Distrito Federal, capital do Brasil, um reflexo dessa situação. Né? Ainda mais numa cidade aí controlada diretamente pelo setor público, né? A gente vê diretamente aí pelo Estado Nacional, né? A gente vê aí a situação se desenvolvendo com alta taxa de desemprego. Se a capital do Brasil está assim, isso com dados oficiais, são vistos de perto, imagina como é que está o restante da população brasileira nos cafundós que tem aqui nos estados brasileiros. Bom, esse dado é um dado bem relevante, lançado aqui nessa sexta-feira, né? E ele também está ligado a uma série de mobilizações que começaram no próprio Distrito Federal. Né? O companheiro Ricardo ele vai poder falar um pouco melhor a respeito, mas está rolando uma onda, inclusive, de privatizações aí no Distrito Federal. Né? E o próprio sítio do Distrito Federal né, convocou a categoria do Eletronorte para uma assembleia nessa terça-feira aí, para uma campanha salarial. Né? Nessa terça-feira aí, dia 1º. Né? Poderia comentar um pouco mais a respeito de como é que está essa luta sindical no Distrito Federal? Ela está bem movimentada aí recentemente. Né? Aqui é o seguinte, antes de entrar no assunto da questão da SEB, que é a Companhia Energética de Brasília, que está vias aí de privatização, essa questão do desemprego aí é um fator aí fundamental em relação ao que vem acontecendo aqui em Brasília, né? O Arthur falou sobre essa questão aí dos índices, etc., mas a gente sabe muito bem que são índices oficiais, então são muito maiores do que isso. Esses índices aí, agora, com a questão da pandemia, ele aumentou muito, né? Mas os índices, antes da pandemia, já eram altos aqui em Brasília. Nós tínhamos uma média de desemprego aqui em Brasília que é altíssima, chegava aí, beirava a 20% da população economicamente ativa, né? E esses dados aqui, divulgados aí pelo Correio Brasiliense, que é o Correio aqui ultrabolsonarista, de direita, defensor aqui do governo do Ibanez, e o IBGE é um instituto, inclusive, controlado pelo próprio governo federal, a gente sabe muito bem que os dados são manipulados. Então, nós temos uma quantidade de pessoas aqui desempregadas, exercendo aí um trabalho informal, né, muito grande. E isso a gente percebe na rua, quando a gente sai, por exemplo, nos sinais, aí, a quantidade de pessoas pedindo aí contribuição, esmola, né, pessoas aí dormindo na rua, aumentou assim assustadoramente, né? A quantidade de pessoas hoje que está morando, quantidade de pessoas, de moradores de rua, né? Então, estão aí em condições de moradia, né, de rua. E esses índices aí já eram altos antes, aumentou muito agora com relação à pandemia. Nós tivemos aqui, a Brasília ela tem uma peculiaridade, porque você trabalha aqui basicamente só com o setor de serviços, né?
E o setor de serviços ele foi muito atingido em relação à pandemia. Então, vários comércios aqui em Brasília foram fechados aí porque não aguentaram o baque aí, né? São pequenos empresários, o cara monta lá, sei lá, uma birosca ali na esquina, uma padaria, sei lá, um açougue, não sei, alguma coisa nesse sentido aí, né? Como não é, a gente sabe como é que é no Brasil, né? O pequeno empresário aí, sempre que leva aí a trombada, né? Em relação à crise capitalista. E com o aumento aí dessa crise, né, por conta da pandemia, a gente sabe muito bem que a crise capitalista ela é muito grande, não só no Brasil, mas a nível mundial, né? Existe uma crise muito grande aí do capitalismo, e o que a gente tem visto assim que tem aumentado muito o nível de desemprego, né? E como aqui em Brasília você tem um setor de serviços que é muito forte, então o nível de desemprego aumentou assim estratosfericamente. E nesse sentido, né, o que a gente tem visto aqui em Brasília, o governo ibanês, que é um bolsonarista também, de extrema direita, que vem atacando sistematicamente aqui os trabalhadores, agora ele está com uma política, ele já vem fazendo isso, que é a política do governo federal também, de privatização das empresas estatais. Ele está entregando aqui, já elencou aqui diversas empresas, praticamente todas as empresas aqui hoje que se encontram na mão do governo aqui do ibanês, do GDF, está na lista de privatização. Recentemente aqui eles privatizaram foi agora, foi esses dias. Eles privatizaram a Torre Digital aqui de Brasília, foi construído, é um monumento, inclusive, foi um dos últimos monumentos que foi projetado pelo Oscar Niemeyer, que é um projeto arquitetônico aqui lindíssimo, belíssimo, né, que fica numa parte mais alta aqui de Brasília, então praticamente a gente consegue enxergar essa arquitetura praticamente de Brasília inteira. Lá foi feito lá umas abóbadas, né, de vidro tal, né, onde poderia fazer um restaurante, fazer uma. Você tem umas melhores. Se não me engano, se não é uma das melhores, é a melhor vista de Brasília, né? Que tem aí um acesso muito grande de turistas, tal, que vai lá visitar, etc. E isso acaba de ser privatizado pelo governo aqui do Distrito Federal, do golpista ibanês. Quer dizer, eles constroem o negócio, pegam o dinheiro do Estado, da população, constrói o negócio para depois vir entregar a, a, a empresa, né? E, no caso, aí, o monumento para a iniciativa privada para enriquecer meia dúzia de capitalista vagabundo que não faz nada. E isso aí é uma questão. Aí a imprensa também, a gente sabe como é que funciona a imprensa, né? Eles fazem uma matéria falando da privatização, aí mostra assim, um corrimão com a tinta descascada, um vidrinho quebrado assim, tipo assim, está sucateando a empresa, está sucateado, entendeu? O governo não está conseguindo manter porque está faltando dinheiro em caixa, tal, pipipi, aquela conversa fiada para enganar os mais incautos, né? E acaba que privatiza o negócio e tenta colocar a população, né, a opinião pública a favor da privatização, que a gente sabe que tudo isso é um engodo. Na SEB é a mesma coisa que está acontecendo, né? Eles estão aí sucateando a empresa. Isso aí é um método dos capitalistas, né, e dos governos capitalistas. É sucatear a empresa, né, e para logo em seguida, né, fazer uma campanha aí à população, logo em seguida vir com a privatização. E na SEB é o que está acontecendo também, né? Eles estão tentando privatizar a companhia aqui, não só a SEB, mas a CAESB também, que é a Companhia de Água e Esgoto, que ainda é estatal. Você tem um BRB, um dos poucos bancos que sobraram, poucos bancos estatais que sobraram da famigerada era do Fernando Henrique Cardoso, que privatizou praticamente todos os bancos estatais. O BRB, Banco Regional de Brasília, Banco de Brasília, né? Ele ainda é um banco aqui estadual, mas também está na lista de privatização. Então, assim, está privatizando o zoológico,
privatizando, aí foi uma privatização já a nível nacional, que é a entrega dos parques ecológicos aqui de Brasília, como foi a água mineral, né, que foi um decreto aí, um decreto do governo Bolsonaro, né, que entregou aí para a iniciativa privada um dos melhores parques aqui de Brasília. E assim tá indo. Então, privatizaram o Mané Garrincha também, que é o estádio de futebol, e também o parque esportivo aqui de Brasília também, que engloba aí as piscinas que eram realizadas aqui, eventos esportivos, tal. Aí você também tem o ginásio Nilson Nelson, etc. Então, estão entregando tudo, né, de mão beijada, porque é praticamente de graça, entrega para os grandes capitalistas aí, e a SEB está nesse sentido. Realizou uma assembleia há pouco tempo, vai ter uma nova agora, se eu não me engano, na terça-feira, mas os trabalhadores estão mobilizados aí, tem uma greve, né, uma greve aí que foi tirada, né, para a próxima semana, contra a privatização da SEB, né. Tem a campanha salarial também, como o Arthur falou, mas o principal ponto de pauta dos trabalhadores aqui da SEB é a questão da privatização que está aí como uma das prioridades do governo de entregar. Porque vai ser assim, a SEB, aí depois vem logo em seguida vai a CAESB, que é a Companhia de Água e Esgoto, e a gente sabe muito bem o que é privatização, a gente está vendo o que acontece lá no Amapá, né? Todo mundo acompanhou o que está acontecendo lá, a privatização da central elétrica lá, está dando apagão e etc. A gente vê também outros exemplos, como foi, por exemplo, a Vale do Rio Doce, né, com a privatização e o que está acontecendo. Inclusive, está saindo várias matérias falando sobre a possibilidade de rompimento de novas barragens aí da Vale do Rio Doce. Então, a gente lembra muito bem o Brumadinho, o que aconteceu lá, em Mariana também. Quer dizer, é isso, a privatização das teles também, a gente sabe o que foi as privatizações das teles. Todo mundo pode ter um celular, mas vai pagar a conta para ver quanto custa, caro pra caramba, os caras cortam, não é bom o serviço. E assim vai. Privatização significa mau serviço e serviço caro, e a população é que sofre, para beneficiar meia dúzia de capitalista e vagabundo que vive às custas da população. Exatamente. Bom, chegamos aqui no meio do programa, gostaria de dar alguns avisos aí de meio de programa, até para os companheiros ficarem atentos às próximas programações da Causa Operária TV. Né? Primeira coisa, uma questão importante. Você que está vendo o programa agora do J5, já preste atenção e já começa a se preparar para participar do curso O que foi o Stalinismo. Vai ser produzido aí no Partido da Causa Operária, né? Vai ser feito um curso ministrado pelo companheiro Rui Costa Pimenta, aí, substituindo a Universidade de Férias, que por motivos de pandemia, no caso, né? Ela não vai poder ser realizada como tradicionalmente. Né? Ou seja, nos meses aí de janeiro, fevereiro, o PCO e a Aliança da Juventude Revolucionária irão realizar a sua 46ª Universidade de Férias de uma maneira um pouco diferente. Né? Esse evento, né, dessa vez, por conta da pandemia, as palestras serão apenas online e ocorrerão 2 vezes por semana durante 8 semanas. O curso vai ser ministrado pelo presidente do partido, o companheiro Rui Costa Pimenta, e vai abordar de maneira bem detalhada o fenômeno do stalinismo, que também agora é um tema bem polêmico. Né? A gente vê com uma série de grupos aí da esquerda dita revolucionária, né? Como o Jones Manuel, do PCB, assim por diante, figuras que a gente está vendo apoiar inclusive a própria Frente Ampla, que não é nenhuma novidade para apoiadores do stalinismo, né? E gerou todo esse debate, né? A respeito da questão aí da figura de Stalin, do que foi de fato o stalinismo e de quem são de fato, né? A quem responde figuras aí como Domenico Surdo e outras tantas que foram ressuscitadas aí, desenterradas dos túmulos para o debate nos dias de hoje, né? Inclusive para justificar essa política aí super direitista de aliança com a burguesia. Né? E assim, né, as datas de aulas do mês de janeiro já estão definidas, né? Vai ser no dia 5 e 7, 12 e 14, 19 e 21 e 26 e 28 de janeiro. Em breve, o cronograma de fevereiro também vai ser definido e as aulas serão fechadas e realizadas no próprio site, com a cobrança de uma taxa simbólica de R$100, para aí poder ter acesso a todo o conteúdo e poder financiar a próprio curso em si, na produção
aí que vai estar sendo organizado de forma digital. Também permite acesso assim ao material e ao curso durante 6 meses após as aulas. Assim, né, já esteja convidado, participe aí da 46ª Universidade de Férias do PCO, e para isso é uma questão muito simples, basta entrar em contato com a Secretaria de Organização do Partido, que é, para mais informações, né, pode entrar em contato pelo número de telefone 11 997 41 0436 ou pelo e-mail, né, sorg.pco@gmail.com. Bom, assim os companheiros já vão poder estar acompanhando a análise aí, dos fatos, né, da análise histórica com o companheiro Rui Costa Pimenta, que vai ser abordado de maneira minuciosa aí na Universidade de Férias. E bom, não esperando muito a Universidade de Férias, aí o pessoal está com uma série de programações também na CLTV durante essa semana, né? Hoje é o dia da análise política, né? Da sexta-feira, análise política internacional, que sai ao ar todas às 14 horas na sexta-feira. Hoje teve aí, inclusive, reprise, etc. Nas próximas sexta-feiras a gente vai ter novas análises internacionais, no mesmo horário, 14 horas. Como também amanhã, né, tem o principal programa da grade da CLTV, o programa Análise Política da Semana, também ministrado com o companheiro Rui Costa Pimenta. Amanhã saindo ao ar a partir das 11h30. Os companheiros já podem ficar ligados, a análise política vai sair para os companheiros analisando, né, essa reta final das eleições, principalmente municipais aqui no Brasil. Bom, seguindo a nossa pauta, tem uma nova notícia, uma notícia inclusive mais quente. Essa vem diretamente de Santa Catarina, no caso. O governador aí de Santa Catarina, Carlos Moisés, do PSL, foi no dia de hoje, nessa tarde, absolvido no processo de impeachment e vai retornar ao cargo. No caso, o governador Carlos Moisés, para quem não recorda, ele foi logo após o Witzel derrubado, né, na campanha que estava sendo organizada, principalmente aí ligado ao governo bolsonarista, né? O governo do Carlos Moisés havia sido derrubado e assumiu no lugar a sua vice, né? Já na época sem partido, que acompanhou o Bolsonaro na saída do PSL, né? E foi conhecido inclusive por ser a vice nazista, né? Que quando foi perguntada sobre a posição política de seu pai, que é abertamente nazista, ela disse que não iria opinar porque ela não sabe se é bom nem ruim. A pessoa que não sabe se o nazismo nem é bom nem ruim, a gente nem precisa aí fazer muita explicação para saber a real posição da figura. Né? Ela que estava no cargo até agora, ela vai voltar aí para como vice-governadora e voltará a ser assumido o governador, não, então o governador Carlos Moisés. Né? Estava sendo julgado, né, por crime de responsabilidade no aumento salarial dado aos procuradores do Estado. No caso, ele foi absolvido por 6 votos a 3, com uma abstenção, no julgamento que terminou aí, né, às 14 horas, na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, no dia de hoje, na cidade de Florianópolis. Né. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina aprovou o retorno do Moisés ao cargo, né, foi notificado aí desse fim de tarde, e ele está nesse momento dando uma entrevista aí, falando a respeito da retomada do governo. Ele ficou afastado desde o dia 27 de outubro, né, e agora ele retornará ao governo de Santa Catarina. Né? Essa situação demonstra o desenvolvimento da crise. Né? Vale lembrar que esse ocorrido aconteceu principalmente logo depois da vitória do Centrão em todo o país no primeiro turno das eleições. Nessa reestruturação do centro político, a gente vê que o próprio Carlos Moisés estava muito mais ligado a esses setores, acompanhou. Né? A gente tem que ver mais certinho os detalhes, ver como é que se desenvolveu essa luta política, mas mostra aí uma certa derrota, né? Inclusive dos setores bolsonaristas que estavam aí já assumidamente no poder em Santa Catarina. Né? Bom, o governo Moisés irá retornar, pelo jeito, a gente vai acompanhar agora nos próximos programas, inclusive na Causa Operária da TV deve ser melhor abordado o tema, né? A partir que o desenvolvimento da situação aconteça, e os companheiros poderão acompanhar aqui junto conosco. Outra notícia também mais quente, que saiu não faz muito tempo, que a participação de Eduardo Bolsonaro, filho do Jair Bolsonaro, e um dos representantes, principal representante no exterior do governo Bolsonaro, numa reunião com integrantes aí fascistas da Vox, o partido fascista espanhol. No caso, nessa quinta-feira, né, o deputado Eduardo Bolsonaro participou de um evento organizado pelo Partido Fascista Espanhol, Vox, né, que era organizado, né, pela recém-fundada Fundación de Censo, que é justamente formada por esse partido. Né.
Na ocasião ainda estava presente o líder partidário fascista, o Santiago Abascal, que também é líder do partido e deputado federal, no caso, e na mesma reunião participaram outras figuras aí da própria América Latina, como também representantes da Venezuela, como Maria Corina Machado, líder golpista na Venezuela, e o ex-ministro do governo golpista boliviano, Arturo Murillo, que participaram aí da reunião. A reunião teve como tema justamente a questão da América Latina, a esquerda, que eles chamam de extrema esquerda populista, e o Foro de São Paulo, do qual eles consideram uma ameaça a ser combatida de imediato. E o próprio Abascal, né, levantou a necessidade de uma unidade internacional conservadora contra a esquerda latino-americana. Uma declaração bem chamativa que mostra a situação que está se desenvolvendo do próprio imperialismo. O próprio Eduardo Bolsonaro, adotando uma postura de extremamente capacho, colocou aí que no Brasil várias pessoas já querem, não vejam a hora de tirar uma foto com Santiago Abascal, né? Um negócio aí completamente absurdo, né? Ele foi babar os ovos do fascista espanhol e foi se submeter, inclusive, ao próprio imperialismo. Em cima disso, nas próprias declarações mostram aí que os fascistas estão se organizando novamente e mostram a tentativa dos próprios bolsonaristas em conseguir novos aliados, principalmente agora, né, com a derrota do Trump nas eleições norte-americanas. Bom, a gente fez essa abordagem aqui rápida, um leve pinga-fogo aí da situação. Eu gostaria de passar para a nossa pauta principal das eleições no Brasil. Né? Em cima disso, né, a gente teve uma questão que chamou muita atenção, que inclusive é título aqui do nosso programa de hoje, que é o problema da frente ampla no segundo turno. Para quem tinha alguma dúvida do caráter direitista dessa frente, o Recife, né, candidatura aí do PSB, no caso, em Recife, mostrou com clareza a que serve a frente ampla. Né? O Flávio Dino, né, PCdoB, inclusive aí Ciro Gomes, etc., saíram em defesa, né, no segundo turno, do candidato agora do PSB, no caso, João Campos, em vez de apoiar a candidatura petista da Marília Reis. Essa postura, né, foi vista já em outros locais e a gente vê com clareza a tendência de defenda quem for, mas não apoie o PT no segundo turno. Política geral da Frente Ampla. Bom, Ricardo, gostaria de falar um pouco mais a respeito dessa situação no Recife? Arthur, você vê como é que é uma política, inclusive, contraditória, né? E está sendo utilizada aí para poder fortalecer a própria questão da frente ampla. Né? A gente vem sistematicamente falando sobre essa política aí desde há muito tempo, falando sobre o golpe, né, da frente ampla, que isso aí é uma política, né, de setores da esquerda pequeno-burguesa aí, para poder assim, colaborar com a política golpista, né? Porque o que é a frente ampla, né? O problema é que a gente precisa ter claro essa questão, porque a própria eleição está se colocando aí, a militância da esquerda aí, o pessoal que tá aí totalmente iludido com o processo eleitoral, achando que, sei lá, você elegendo aí alguns vereadores, alguns prefeitos aí, isso aí vai mudar em alguma coisa aí a situação política do golpe aqui no Brasil, né? Tanto que essa conversa aí, falar que o bolsonarismo foi derrotado nessas eleições, é meio escatológico, né? Porque, ao contrário disso, que a gente viu é que a direita, a extrema-direita, ela só se fortaleceu nessas eleições, que foi uma eleição, assim, totalmente manipulada, né? Fraudada, sabe lá o que mais aconteceu por aí, né? E a questão da frente ampla, que a gente vem lutando aí sistematicamente, já desde há muito tempo, que esse centrão aí, esses partidos aí que perderam muito, né, nas eleições passadas e vinham perdendo muito, inclusive da própria questão do fortalecimento
do PT, dos movimentos sociais, né? Inclusive no governo do PT, da Dilma, do Lula, etc., que eles perderam muito espaço, eles não vinham ganhando praticamente nada, né? A gente viu nas próprias eleições anteriores aí da Dilma, eles achavam que ia ganhar naquele momento aí com a Aécio Neves, né? Naquele período, depois de toda uma campanha assim gigantesca, né, que já haviam feito antes, né, a questão da Lava Jato, Mensalão, e toda a campanha da imprensa, a Rede Globo, Folha de São Paulo, Estadão, Veja, Isto É, toda a imprensa capitalista falando sobre a questão da corrupção do governo PT, bababi, bababó, né, todo aquele papo furado. E mesmo assim, na eleição de 2016, eles não conseguiram, né? Achavam que ia levar via eleição naquele período com a S. Neves, não conseguiram levar, né? Então eles passaram para uma outra fase, né? Que é o golpe de Estado, né? Inventaram lá a tal das pedaladas da Dilma, deram o golpe na Dilma e depois, com isso tudo, foram pavimentando o caminho aí de tentar fazer os seus candidatos, né? O seu candidato para a eleição de 2018, né? E, bem, tiveram sucesso, prenderam o Lula, etc. e tal, mas só que o candidato deles não foi eleito, né? Que era o Alckmin. Então partiram para cima para o Bolsonaro, todos esses golpistas hoje que fazem parte da Frente Ampla, PSDB, DEM, Podemos e etc., Rede, todo mundo, PSB, etc. PSB, a gente não pode esquecer que o PSB, né, teve lá no Congresso Nacional favorável ao impeachment da Dilma, né? Então é um partido golpista, e todos eles englobados agora nessa questão da frente ampla, né? E a questão das eleições municipais agora, ela faz parte dessa política de fortalecer essa frente, né? Então, assim, em nome da luta contra, né, o bolsonarismo, a extrema direita, contra o capeta, né? E você vem com o diabo, né? Que é essa frente ampla aí, com setores mais reacionários que tem da política, que inclusive são pais do Bolsonaro. E as eleições municipais estão revelando esse negócio, né? Nas redes sociais, a gente tem conversado aqui com alguns companheiros aí que têm insistido no negócio do Boulos, que a gente vem fazendo uma crítica sistemática, né, em relação à candidatura dele, e a gente vê coisas assim que é até assim, não sei, parece que o pessoal da esquerda esquece muito fácil, né, o que é a questão da frente ampla. Porque foi há bem pouco tempo atrás, lançaram lá o manifesto de Estamos Todos Juntos pela Democracia. E você olha quem assinou aquele manifesto, o Boulos é um deles que assina, quer dizer, faz parte da Frente Ampla. Hoje, né, o Boulos está sendo colocado pela burguesia aí como principal expoente, né, que encabeça essa Frente Ampla. E se você olha lá quem assina, você faz uma pesquisa, né, porque lá está todo mundo, está lá nominal, né, a assinatura das pessoas. Lá tem centenas de assinaturas. E você faz uma pesquisa lá, você vê tem setores assim super reacionários, né? O pessoal aí ligado à ditadura militar, grandes empresários, banqueiros. Então você pega, por exemplo, aí o Paulo Ferraz, um grande empresário, Fábio Feldman, Guilherme Leal, que é o cara que é o dono da Natura, aí o Pércio Arida, que era um cara que já foi da Arena, da ditadura militar, foi ministro da ditadura militar. Quer dizer, qual é a diferença, né, que você tem aí pessoas que são ligadas aí umbilicalmente com a ditadura militar que teve junto com torturadores, né? O pessoal mandou matar, etc. Qual é a diferença desse pessoal para o Bolsonaro? Então você vê aí que há uma completa confusão em relação ao que é a questão da frente ampla, né? Como você disse aí, a própria questão do que aconteceu agora recentemente nas eleições nos Estados Unidos aí com a eleição do Biden, né? Então, assim, que é uma frente ampla também nos Estados Unidos, né? Inclusive a própria esquerda do Brasil apoiando e tal.
E essa questão no Recife, aí, São Paulo, Rio de Janeiro, demonstra bem o que, que é, né? Então, você pega lá, você no Recife, por exemplo, você tem uma candidatura que é apoiada pela base do PT, né? Que é a Arraes lá, Marília Arraes, que foi tirada na base do PT, não foi um processo artificial, como acontece sistematicamente aí dentro dos partidos de esquerda, que eles vão lá e escolhem um candidato. O Boulos, inclusive, é um desses, né? O Boulos foi candidato a presidente da República, caiu de paraquedas lá no PSOL, né? Praticamente no mesmo dia que ele teve a confirmação da sua filiação PSOL, já foi candidato a presidente pelo partido. É uma verdadeira loucura isso aí, né? Então, no caso lá do Recife, a candidatura foi tirada pela base do PT, indo contra, inclusive, determinações do próprio setores da direita do PT, que era favorável a apoiar, né, esse candidato aí do PSB, né, ligado aí aos golpistas e tal. E você vê que tem toda uma campanha aí contra a candidatura dela lá. E essa questão do PCdoB aí, que é um dos setores aí que mais faz campanha para a frente ampla, demonstra o que é isso aí. Quer dizer, lá é contra isso aí, eles se colocaram, né, o Dino tirou aí, Flávio Dino tirou aí o apoio, junto com o Ciro Gomes, ao candidato de lá, né, tentando aí derrotar uma campanha, né, que foi tirada da base do partido. Estou falando que a Marília Arraes também é uma candidata revolucionária, etc. e tal, mas é uma candidata que foi eleita lá, né, pela convenção do partido, né, pela base do partido, etc. Né? E aí você vê, por outro lado, o pessoal apoiando aí, por exemplo, o PSOL apoiando o candidato do DEM no Rio de Janeiro. Né? Quer dizer, um candidato diretamente ligado aí à ditadura militar. Para quem não sabe, o DEM era o ex-PFL, que o PFL também saiu da arena da ditadura militar. Então, você deixar de voltar num bolsonarista que fala que é de extrema esquerda, etc., mas voltar também na extrema esquerda que é da época da ditadura militar, que efetivamente torturou, matou, né, perseguiu a esquerda, fechou sindicatos e organizações de trabalhadores, exilou aí muita gente, etc. Então, essa é a situação que a gente tem, que a gente está no São Paulo aí, esse Boulos, ele está sendo apoiado aí por Folha de São Paulo, fez a campanha dele e tal, agora nem tanto, né, porque tem um segundo turno, é o Covas, né? Então, mas é assim, o que eles querem é levar essa questão à frente, da frente ampla aí, na tentativa aí de derrotar principalmente o PT, né? É isso que está por trás disso aí, né? O PT, eu digo assim, o setor lulista, né? Quer dizer, seria os setores aí ligados ao movimento operário, da CUT, ao MST, o pessoal ligado ao campo, aos movimentos populares. Essa é a política da burguesia no atual momento. É derrotar, né, esses setores aí que são representações de massa, da classe trabalhadora, né? Então, assim, é uma jogada, né? E, infelizmente, a esquerda está caindo nessa jogada. Muitos militantes de esquerda estão caindo nessa jogada. Como é que pode? O nosso partido, por exemplo, tirou agora numa convenção, né, uma convenção que realizou agora no final de semana passada, a gente tirou aí o voto Lula em todos os lugares, né, onde tem segundo turno. A gente acha que não tem nenhuma candidatura aí que expresse efetivamente uma candidatura operária, de trabalhadores, né, que possa efetivamente ter um apoio de um partido que se reivindica revolucionário, que se reivindica da luta dos trabalhadores, um partido que se reivindica um partido operário, né? Então a gente não viu aí em nenhum lugar, não que isso aí seja um princípio, né, do voto nulo, a gente acha até que tudo bem, não deveria ser assim, né? Poderiam ter o nosso candidato, mas não tendo, o voto nulo é uma opção democrática, né? Se você não tem um candidato para votar, por exemplo, entre Boulos e Covas, não sei, o pessoal me parece que tem uma confusão muito grande. Qual é a diferença aí? O Boulos vai governar para a burguesia também.
O pessoal tem alguma ilusão em relação a isso aí, se ele for eleito. Ele já falou, já fez várias declarações falando principalmente sobre a questão da Guarda Municipal, defendendo aí a opressão dos órgãos de repressão da população aí, fortalecer isso aí, etc., né? Falando que quer governar aí não só para a população, entre aspas, mas também para os grandes empresários, para os empresários. Fez aí uma entrevista com os empresários, etc. Quer dizer, não, sabe, não vai ser muito diferente. Inclusive, porque não dá nem para fazer isso. Como é que a gente não vai estar vivendo num processo revolucionário, né? Ele vai ter que administrar o Estado capitalista, no caso de São Paulo, a Prefeitura de São Paulo vai governar para os capitalistas, não vai governar para a população. Então, eu acho que é uma verdadeira... Eu acho que o pessoal está muito iludido em respeito a isso aí. Agora, no caso do Lula é diferente, né? A gente apoiando o Lula, o pessoal fala, mas você apoia o Lula e tal. O Lula também, isso aí não seria contraditório não apoiar uma candidatura tipo Boulos. O Lula é diferente, né? Não é a questão de você votar na pessoa do Lula, a gente conhece muito bem o Lula desde a fundação do PT, da qual a gente também foi um dos responsáveis pela fundação do PT, já conhecemos o Lula há muito tempo, sabemos qual é a política dele, mas o Lula ele é um representante aí da classe operária, né? Ele é um fator aí de se contrapor, né, ao golpe de Estado da burguesia, etc., né? Então é isso, né? Exatamente, nossa posição do partido não é. O problema em si não é meramente a questão de um programa ou algo do tipo, porque também, se fosse assim, a gente, e sob hipótese alguma, iria apoiar, por exemplo, a candidatura do Lula. O problema principal é a evolução da classe trabalhadora frente à luta política. Se, por um lado, a candidatura do Lula possibilita isso, pois faz um avanço na polarização política, né, coloca a necessidade de mobilização, etc., de uma intervenção mais presente da classe operária, essas demais candidaturas de nada têm a fornecer aí para a classe operária. Na verdade, colocam aí uma política pequeno-burguesa e a classe operária reboque dessa política pequeno-burguesa. Nós, do Partido da Causa Operária, a gente, em primeiro lugar, vê aí a necessidade da organização e da evolução da própria classe operária na luta política. Se não tem nenhuma candidatura que forneça isso, né, não vai ser nós que vamos apoiar como um partido de operários as candidaturas pequeno-burguesas que vão servir mais para confundir aí o horizonte da classe operária do que qualquer outra coisa. Né? Bom, a situação agora é basicamente essa, né? A frente ampla está no segundo turno nas eleições de São Paulo e em Porto Alegre, né? E a gente vai ver bem agora nesse domingo o que vai acontecer. O pessoal está levantando muitas expectativas, vi principalmente em São Paulo, o pessoal falando, assim como na campanha do Haddad, que vai ter virada, etc. Os que a gente vê na prática, né? Uma campanha extremamente direitista aí, do próprio Guilherme Boulos, e de grande assimilação com o próprio PSDB. Né? Guilherme Boulos já chegou a defender a Polícia Militar, a Guarda Metropolitana, assim por diante, e colocou a necessidade de fazer ainda mais investimentos nos aparatos de repressão. Isso sem falar nas críticas que ele fez à mobilização da população negra aí contra o assassinato que aconteceu no Carrefour de um cidadão negro em Porto Alegre, né? E da política totalmente direitista que ele vem seguindo nessa própria campanha eleitoral. Né? Bom, a gente vai estar chegando aqui na reta final do programa, já está dando o nosso horário, né? Do J5 dessa sexta-feira. O chat eu vi aqui que ficou bem movimentado, né? Eu gostaria de dar boa tarde aí para a companheira Maria, Rude Pride, Angelina Dias, Sérgio Rodrigues, Carlos, o companheiro Sem Chance e a companheira aqui, Ana Matos, também, estão aqui presentes no chat, no J5 dessa sexta-feira. Teve aqui ainda um cidadão que se auto-intitula liberal austríaco, defendendo o Vox, aí dizendo que o Vox não é fascista, né? Bom, a gente aqui, os companheiros do chat, meio que já deram recado a respeito dessa situação geral, né? E, bom, se um partido que faz saudação romana usa símbolos do fascismo espanhol, que são muito semelhantes ao fascismo, inclusive ao nazismo alemão, eu acho que não falta aí elementos suficientes para comprovar o problema do fascismo no Vox. Mas, bem, deixa aí os companheiros do chat que já estão fazendo a discussão prosseguirem aí na nossa programação. E, bem, companheiros, o J5 dessa semana está chegando ao fim. Peço aí para os companheiros nessa reta final, né? Já acompanharam o restante da programação, na sequência aqui do J5 vai ter o programa Não Compre Jornais, Minta Você Mesmo, programa ao vivo da Causa Operária TV, e o J5 volta ao ar na próxima segunda-feira, sempre, é claro, às 5 horas da tarde.
Bom, companheiros, é basicamente isso. Fique aí com a programação da Causa Operária TV e tenha um bom final de semana. Até a próxima!